Você está grávida e aí surge aquela dúvida. Quantos exames de ultrassom eu preciso fazer e quais esses exames que eu preciso fazer durante a gravidez? Quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo. Oi, eu me chamo Ana Roberta e hoje a gente vai entender tudo sobre quais os ultrassons que a gente deve fazer durante a gravidez. Mas antes da gente iniciar o nosso assunto, se você ainda não é inscrita aqui nesse canal, já aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para poder ser notificada sempre que tiver vídeo novo. Já aproveita, compartilha para as amigas também, já curte. Se não me segue lá no Instagram, também vai lá depois, @DRA Ana Roberta Gomes, para a gente ficar cada vez mais próximas. Existe uma quantidade ideal de exames de ultrassom que a gente precisa fazer durante uma gravidez? Não, mas aqui eu vou te dar algumas sugestões de exames que são de extrema importância nesse período da vida que você está passando. O primeiro ultrassom a gente vai realizar bem no início da gravidez, ali por volta de 6 semanas, 7 semanas de gestação. E ele vai ser importante para quê? Primeiro, para a gente saber se essa gravidez está ocorrendo dentro do útero ou fora do útero. O esperado é que quando a gente esteja grávida, a gravidez se desenvolva aqui. E quando ela está dentro do útero, a gente vai dizer que é uma gravidez tópica. Quando a gravidez ela está fora do útero, tá? Ou na trompa, ou no ovário, ou até mesmo na cavidade abdominal, dentro ali da barriga, fora do útero, a gente vai dizer que é uma gravidez ectópica. E é muito importante esse diagnóstico bem cedo. Por quê? Porque quando a gravidez ela é ectópica, ou seja, ela é fora da cavidade uterina, ela não tem como se desenvolver. E se a gente não descobrir muito cedo, pode acontecer de rasgar a trompa, de rasgar o ovário. Onde ela estiver, ela vai começar a sangrar. E a mulher ela vai ter que ir de emergência fazer uma cirurgia. E descobrindo mais cedo, a gente tem como fazer um tratamento com algumas medicações, vai depender muito de onde a gravidez esteja. Então é importante uma avaliação médica, você depois leva esse exame para o seu obstetra. Outra coisa também que vai ser importante nessa primeira ultrassom, saber quantos bebês são. Se é um bebê, se são 2, se são 3. E o terceiro ponto que eu vou querer saber nesse ultrassom, bem no início, é de quanto tempo você está grávida, que a gente chama de idade gestacional. Nesse período, no comecinho, a gente vai fazer um comprimento chamado comprimento cabeça-nádega. O que é isso? É uma linha reta que o médico que está fazendo ultrassom vai passar, que vem da cabecinha do bebê para a pontinha do bumbum do neném. Esse comprimento é o comprimento mais fiel de toda a sua gravidez. É importante você saber também que seus exames de ultrassom eles vão ser realizados por via transvaginal até 10 semanas de gestação. Por quê? Porque o bebê ainda está muito pequenininho e se a gente for fazer por cima, né, que é pela via abdominal, a via transabdominal, a gente não vai conseguir ver com muitos detalhes. Então a gente faz por via transvaginal até 10 semanas e após 10 semanas a gente já consegue ver só por cima mesmo, que é na via transabdominal. Um outro exame que é muito importante no seu pré-natal é a morfológica do primeiro trimestre. E esse exame ele é realizado num período entre 11 semanas e 13 semanas. Agora você entendeu por que é tão importante a gente fazer aquele primeiro exame lá no início da gravidez, para a gente saber de quanto tempo bem certinho a gente está, porque a gente só tem esse período para fazer o exame de morfológico do primeiro trimestre, entre 11 semanas e 13 semanas. É um período muito importante. Por quê? Vou dar a minha opinião pessoal. A parte mais importante desse exame é porque ele vai calcular o risco de pré-eclâmpsia da mãe. E por que é, Roberta, que você acha tão importante o cálculo do risco da pré-eclâmpsia para a mãe? O que é pré-eclâmpsia primeiro? É aquela pressão que sobe no final da gravidez, que os pés ficam muito inchados. É um distúrbio que pode acontecer vascular. E o que é que vai trazer de risco para a mãe? Por que eu tenho tanto medo de pré-eclâmpsia? Porque pré-eclâmpsia mata a mãe e pode matar também o neném. Então é importante a gente fazer esse rastreamento, que a gente só tem esse período. Pois, se você tiver um alto risco, por exemplo, de ter uma pré-eclâmpsia, que a gente vai descobrir isso no seu ultrassom morfológico, a gente vai conseguir fazer a prevenção. E essa prevenção, ela vai ser feita como? Uma das medicações
é o AS, uma medicação super simples. E os estudos já mostraram que tem que iniciar nesse período, porque se você iniciar essa medicação e as outras que seu médico vai lhe passar, após esse período já não tem mais tanta eficácia. Já viu-se que tanto faz como tanto fez. Eu acho essa parte do exame a parte mais importante, porque pode salvar a sua vida, a vida do seu neném também. O que mais que eu vou conseguir ver durante o morfológico do primeiro? Eu consigo também fazer alguns rastreamentos de algumas alterações cromossômicas, por exemplo, síndrome de Down e outras síndromes também. Eu estou falando síndrome de Down porque eu sei que ela é mais conhecida e a gente vai conseguir saber no ultrassom do primeiro trimestre se o seu bebê tem um risco maior ou menor de ter. Aí uma dúvida que pode surgir aí na sua cabeça agora, nesse momento então você vai diagnosticar síndrome de Down no meu bebê? Não, a gente não faz esse diagnóstico pelo ultrassom. A gente só vê que se o bebê ele tem um risco aumentado ou não para ter síndrome de Down. E aí a gente vai fazer algumas medidas, como a translucência, que é aquela regiãozinha de edema. Vou colocar aqui uma foto. Essa regiãozinha aqui, ó, tá vendo? Vou botar aqui a setinha. Essa região aqui de translucência nucal, nos bebês que têm síndromes, elas ficam mais inchadinhas. Então, só por essa translucência, a gente já consegue ver algumas coisas. Fora isso, a gente vai avaliar coração, alguns vasos, entre outras coisas também. Um outro exame que é muito importante durante o seu pré-natal é o morfológico do segundo trimestre. E quando é que ele vai ser realizado? Ele vai ser realizado no período entre 18 semanas até 24 semanas de gestação. Você vai encontrar aí, se você for colocar lá no Google, né, para fazer algumas pesquisas, alguns locais dizem que é ideal entre 18 e 20 semanas, outros locais dizem que é entre 20 e 24 semanas. A gente pode fazer durante todo esse período, entre 18 semanas até 24 semanas de gestação. Mas, qual é a minha dica? Qual é o período ideal para ser feito esse exame? É entre 22 e 24 semanas. Por quê? Porque o bebê já vai estar um pouquinho maior e o médico ele vai ter condições de avaliar o coração de uma forma mais detalhada. E aqui eu vou dizer novamente qual é a parte do morfológico do segundo que eu acho mais importante. É a avaliação do coração do neném. Mas por que, Roberta, que você acha tão importante a avaliação do coração do bebê nesse período? Porque você sabia que as malformações cardíacas, às vezes bem sutis, que passa despercebido no exame obstétrico normal, elas muitas vezes não são diagnosticadas e aí o bebê perde a oportunidade de nascer no local mais preparado. Porque aqui é importante a gente avaliar bem o coração do neném, pois se a gente consegue, diagnosticar ainda dentro do útero da mãe que esse bebê ele tem uma má formação cardíaca, a gente consegue se preparar melhor para esse parto, buscar equipes médicas, especialistas para poder receber esse neném. Então tudo programado fica mais fácil. Fora isso, a gente vai avaliar todo o neném de uma forma bem detalhada, são várias medidas, é um exame um pouco mais demorado. Tá? A gente avalia toda a parte de cérebro, coluna, os membros, os bracinhos, as perninhas, a gente vê estômago, intestino, fígado, todos os órgãos de forma bem detalhada. E aqui também, nesse período, a gente consegue ver o sexo do neném. Na verdade, a gente consegue ver o sexo do bebê a partir de 16 semanas. Então, se você é do time das curiosas, que querem saber logo qual é o sexo do bebê ou se vai ter algum chá revelação, grava essa data, faz o exame de ultrassom a partir de 16 semanas, um exame obstétrico normal mesmo, que vai dar para descobrir. Além de tudo isso que a gente vai avaliar nesse morfológico, a gente vai avaliar também o crescimento do bebê, o peso, se está ganhando peso de forma adequada ou não, o tamanho do neném. E um outro ultrassom bastante importante durante esse período é o ultrassom Doppler, um obstétrico com Doppler, que a gente realiza no terceiro trimestre de gestação, geralmente ali entre 28 semanas até as 32 semanas. E por que a gente vai fazer um ultrassom com Doppler? O que é o Doppler? O Doppler ele vai estudar os vasos, ele vai conseguir ver se a placenta está sendo realmente bem nutrida, se essa placenta ela consegue nutrir bem o seu bebê,
se o bebê está recebendo nutriente, né, e oxigênio no cérebro e em todo o corpo dele. Então é importante a gente ver, né, o exame de ultrassom Doppler para a gente avaliar o bem-estar do neném. Além disso, claro, a gente vai conseguir ver, acompanhar o peso, o tamanho do bebê. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, já escreve aqui embaixo para mim nos comentários. Se não é inscrita ainda, já aproveita, se inscreve no canal. Se não é inscrita lá no meu Instagram, corre lá, vai lá, @DRA Ana Roberta Gomes, para a gente ficar cada vez mais próximas. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal.